vento da folhagem, vejo a luz do sol e a lua, pra viver em paz na terra, temos que tentar sorrir, não ligar mais pra tristeza. No caminho sempre há pedras, não sentir mais o abandono, reunir e cantar pra Jesus, que o sol conduz a paz e a ser feliz, sem ter por que pedir mais que o vento e a luz, Jesus, e o sol conduz a paz e a ser feliz, sem ter por que pedir mais que o vento e a luz. Ouça o vento na folhagem, a luz do sol e a lua, pra viver em paz na terra, temos que tentar sorrir, não ligar mais pra tristeza. No caminho sempre há pedras, não sentir mais o abandono, reunir e cantar pra Jesus, e o sol conduz a paz e a ser feliz, sem ter por que pedir mais que o vento e a luz, Jesus, e o sol conduz a paz e a ser feliz, sem ter por que pedir mais que o vento e a luz. Não existe sorte nesse mundo, irmão. Tenha como norte o seu coração. Seu caminho só você pode percorrer. O tesouro está tão perto e você nem vê. Aprende a se descobrir, encara teu próprio eu, e assim vai se permitir chegar mais perto de Deus. Aprende a se descobrir, encara teu próprio eu, e assim vai se permitir chegar mais perto de Deus. Olhar pro lado, notar o irmão, levar o seu melhor a toda direção. No dia a dia, com decisão, o bem é a chave, o guia da transformação. Aprende a se descobrir, encara teu próprio eu, e
assim vai se permitir chegar mais perto de Deus. Aprende a se descobrir, encara teu próprio eu, e assim vai se permitir chegar mais perto de Deus. Senhor, em seu nome, Senhor, em seu nome, eu falava às pessoas, jogava sementes, plantava e colhia paz. Mas sentia falta de algo mais. Eu fazia quase tudo, e hoje tudo é quase nada, frente à obra e seu Criador. Sinto não sabermos dar valor. Faltava-me mudar e tentar me encontrar e tentar me conhecer, Senhor. Ser mais um em seu rebanho a caminhar. Não me cabe só falar, também cabe agir e me tornar um instrumento seu a melhorar. Senhor, em seu nome, Senhor, em seu nome, eu fazia muitos planos, mas os anos seguem em frente e nos fazem ver quem somos. Cometemos mil enganos. Eu queria ser o leme, mas agia como âncora, retardando meu caminho. Sou o meu próprio espinho. Faltava-me mudar e tentar me encontrar e tentar me conhecer, Senhor. Ser mais um em seu rebanho a caminhar. Não me cabe só falar, também cabe agir e me tornar um instrumento seu a melhorar. Senhor, em seu nome, Senhor, em seu nome. No alto da montanha, com o povo a escutar, falava Jesus de amor, verdades vão ficar. Dizia da caridade, da fé
como o olhar de uma criança. Olhem os lírios, olhem os pássaros voar. Como se pode amar sem a fé a nos guiar? Quando Deus céu estiver sem estrelas e os teus olhos a chorar, não está sozinho. Boa nova é tempo de amar. Olhem os lírios, olhem os pássaros voar. Como se pode amar sem a fé a nos guiar? Quando teu céu estiver sem estrelas e os teus olhos a chorar, não está sozinho. Boa nova é tempo de amar. Bom dia, queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos à nossa reunião de domingo. Hoje nós teremos a Silvia Costa nos trazendo o Livro dos Espíritos nas questões de 489 a 495. E em seguida, a Fátima Queiroz vai nos trazer o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, itens 1 e 2. Que todos nós possamos aproveitar ao máximo esta manhã, trazendo para nossa vida reflexões importantes dessa doutrina tão consoladora. Que tenhamos um domingo de paz, um domingo de grandes realizações. Que Jesus nos abençoe. Do livro Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Pelos frutos. Por seus frutos os conhecereis, disse Jesus. Mateus, capítulo 7, versículo 16. Nem pelo tamanho, nem pela configuração,
nem pelas ramagens, nem pela imponência da copa, nem pelos rebentos verdes, nem pelas pontas ressequidas, nem pelo aspecto brilhante, nem pela apresentação desagradável, nem pela vestutez do tronco, nem pela fragilidade das folhas, nem pela casca rústica ou delicada, nem pelas flores perfumadas ou inodoras, nem pelo aroma atraente, nem pelas emanações repulsivas. Árvore alguma será conhecida ou amada pelas aparências exteriores, mas sim pelos frutos, pela utilidade, pela produção. Assim também nosso espírito em plena jornada. Ninguém que se consagre realmente à verdade dará testemunho de nós pelo que parecemos, pela superficialidade de nossa vida, pela epiderme de nossas atitudes ou expressões individuais, percebidas ou apreciadas de passagem, mas sim pela substância de nossa colaboração no progresso comum, pela importância de nosso concurso no bem geral. Pelos frutos os conhecereis, disse o Mestre. Pelas nossas ações seremos conhecidos, repetiremos nós. Bom dia a todos. Vamos à nossa prece inicial, buscando elevar o nosso pensamento ao Pai, a Jesus, a Virgem Maria, a Miguel, a Catuíte, em agradecimento por tudo que recebemos em cada minuto da nossa existência. Agradecer a essa casa, a todos os trabalhadores de luz que lá se encontram, portões físicos fechados, mas os espirituais abertos a receber e a acolher a todos que chegam, encarnados ou desencarnados. Todos aqueles que mentalizam a nossa casa, Centro Espírita Miguel, podem ter a certeza de que encontrarão acolhimento, pois os mentores espirituais e os trabalhadores, os médicos e enfermeiros da espiritualidade trabalham incansavelmente para atender a todos nós que precisamos do auxílio. Agradecemos a todos, Senhor. E agradecidos, vamos pedir pelos aflitos, pelos doentes, por aqueles irmãos que se encontram desanimados, desalentados, os que estão num leito de dor, por todo o nosso planeta, por todos os governantes, que possamos passar por esse momento da pandemia da melhor maneira possível, fortalecidos na fé, tendo resignação para aceitar os desígnios do Pai. Aceitando os desígnios, mas fazendo a nossa parte, cuidando da nossa saúde física e mental, certos de que estamos amparados, de que receberemos o remédio necessário para as nossas dores físicas e espirituais, pois os médicos da espiritualidade trabalham e nos dão o remédio que precisamos e merecemos. E confiantes do amparo e do imenso amor que o Pai tem por todos nós, pedimos que tenhamos uma boa reunião, que tenhamos um bom domingo e uma semana de muita paz e muita harmonia em todos os lares. Graças a Deus, graças a Jesus. Bom dia a todos.
Vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Material. Anjos da guarda, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. Questões 489 a 495. Questão 489. Há espíritos que se liguem particularmente a um indivíduo para protegê-lo? Ao irmão espiritual, o que chamais o bom espírito ou bom gênio. Cada encarnado tem ao seu lado um espírito de condições elevadas que o protege, orienta, assiste nas horas difíceis, de modo que a alma reconheça que Deus a ninguém desampara. Nós já sabemos que Deus, na sua infinita misericórdia, Ele não deixa nenhum filho seu sozinho. E isso nos dá a segurança de que Ele sempre coloca um espírito que vai nos acompanhar, vai estar sempre ao nosso lado, nos amparando, nos dando aquele apoio que precisamos, que está sempre a nos orientar, a nos esclarecer, a nos amparar quando temos dificuldades, quando temos tristezas, naqueles momentos mais difíceis, sentimos que temos alguém ao nosso lado. Isso é a bondade de Deus com cada um dos seus filhos. Anjos guardiões, não estamos sozinhos. Espíritos amigos acompanham nossos passos e atendem às nossas carências, correspondendo nossas vibrações. Essa mensagem foi deixada por Bezerra de Menezes. É uma certeza de que nós não estamos sozinhos. E também, desde épocas remotas, nós conhecemos a presença, a existência dos anjos guardiões, como sendo aquele bom gênio que está ali ao nosso lado para nos orientar, nos abençoar sempre. E a doutrina espírita claramente mostra, com provas irrecusáveis, a existência do mundo espiritual e que essa dimensão de vida é capaz de se comunicar com outras, inclusive com os irmãos que se encontram na carne. E com isso, nós vamos tendo que aqueles irmãos que lá estão, que têm afinidade e que Deus coloca como nosso protetor, Ele vai estar ali presente, sempre ao nosso lado, nos auxiliando na nossa melhoria, na nossa evolução. Questão 490. Que se deve entender por anjo de guarda ou anjo guardião? O espírito protetor pertencente a uma ordem elevada. Todas as criaturas têm a seu lado um espírito, destinado por Deus a guiá-lo nos seus caminhos para encontrar a verdade. Não obstante, esse benfeitor espiritual tem condão de luz no seu entendimento, compreendendo a livre iniciativa de seu tutelado, seus deveres e direitos. Assim, esse espírito cuida para que seu protegido não ultrapasse os limites naquilo que possa prejudicá-lo. Ele está junto do companheiro ao qual se destinou guiar, mas não somente ele. Já sabemos que temos vários irmãos amigos que estão querendo o nosso bem, querendo a nossa evolução e se aproximam de nós para nos auxiliar, para nos orientar. Então, a bondade de Deus é tão grande que não temos só o anjo guardião,
temos vários amigos, e isso também depende do nosso procedimento, porque conforme nós vamos melhorando a nossa condição, iremos atrair mais irmãos que querem nos auxiliar, nos ajudar nessa caminhada, nos dando orientação para que possamos evoluir. E estão ali, sempre ao nosso lado. Depende também de nós. Questão 491. Qual a missão do espírito protetor? A de um pai com relação aos filhos, a de guiar o seu protegido pela senda do bem, auxiliá-lo com seus conselhos, consolá-los nas suas aflições, levantar-lhe o ânimo nas provas da vida. Como já falamos nas outras, esse irmão, ele vai estar sempre ao nosso lado, não só para nos guiar, mas na maioria das vezes para nos dar o consolo, o amparo que precisamos nas dificuldades que passamos. E a missão, ele traz essa missão porque é um amigo que já aceitou aquela incumbência de estar ao nosso lado, nos auxiliando. E quando nós temos ao nosso lado protetores que veem os nossos esforços, eles fazem o máximo para nos auxiliar. Como também falei na outra questão, que depende de nós, porque muitas vezes nós fechamos os nossos ouvidos para esse irmão que está ali tão próximo, querendo o nosso bem. Como um pai, como está falando a resposta. Ele vem com aquele carinho, ele vem enviado por Deus, que é o nosso Pai maior, que só quer o nosso bem e vai colocar ao nosso lado aquele irmão que vai ter a condição de nos auxiliar nessa jornada, sabendo tudo que nós precisamos, todas as dificuldades que encontraremos para resgatar os débitos que trouxemos, e ele estará ali, sempre ao nosso lado, incansavelmente nos auxiliando. Questão 492. O espírito protetor se dedica ao indivíduo desde o nascimento? Desde o nascimento até a morte, e muitas vezes o acompanha na vida espírita, depois da morte, e mesmo através de muitas existências corpóreas, que mais não são do que fases curtíssimas da vida do espírito. Esse espírito protetor, ele tem uma dedicação extremosa para com aquele protegido, porque ele sabe das dificuldades, ele sabe das fraquezas, e ele se sente como um pai ali, com as necessidades de um filho. E ele sabe tolerar as deficiências, ele sabe entender as limitações que esse tutelado traz. Mas essa dedicação não quer dizer apoio a tudo. A paternidade espiritual é porta para a escola, onde o aprendiz é envolvido na fraternidade. Mas quando preciso, recebe energia que educa. Isso é como um pai realmente que ele ama o filho, mas na hora que ele vê que o filho não está caminhando pelo caminho correto, ele vai dar a correção. Ele vai mostrar que aquele filho não está caminhando de maneira que respeite as leis. E aqui, no caso, as leis de Deus. Quando ele vê que não estamos seguindo o que Deus quer para todos nós, ele também nos dá a orientação e a correção.
Ele está ali para isso, ele veio com essa missão e ele vai buscar, vai tentar fazer o melhor possível para cumprir essa missão que ele trouxe. Questão 493. É voluntária ou obrigatória a missão do Espírito Protetor? O Espírito fica obrigado a vos assistir uma vez que aceitou esse encargo. Cabe-lhe, porém, o direito de escolher seres que lhe sejam simpáticos. Para alguns é um prazer, para outros missão ou dever. Isso quer dizer o quê? O Espírito Protetor, ele tem liberdade de escolher seu protegido. Mas, depois que ele escolher, ele tem o dever de proteger, dentro do padrão das leis de Deus. Todos somos escravos da lei, pois ela nos assiste e nos dirige. As leis foram criadas por Deus, que estabelece a harmonia universal. Alguns benfeitores dão preferência a assistir ao espírito encarnado com o qual simpatizam. Outros, que são poucos, não escolhem e deixam a cargo dos mestres siderais e, como espíritos de luz, trabalham sem reclamar em todas as áreas aonde foram chamados a servir. 493A. Dedicando-se a uma pessoa, renuncia o espírito a proteger outros indivíduos? Não, mas protege-os menos exclusivamente. O protetor, ele tem a incumbência de proteger alguém. Pode até assistir a outras pessoas. No entanto, seu maior dever é com aquele a quem assumiu o compromisso de amparar. 494. O espírito protetor fica fatalmente preso à criatura confiada à sua guarda? Frequentemente sucede que alguns espíritos deixam suas posições de protetores para desempenhar diversas missões, mas nesse caso outros os substituem. Isso quer dizer que se o nosso anjo da guarda tiver a necessidade de ir desempenhar outra missão, nós não ficaremos sozinhos. Deus não nos deixa desamparado. Terá outro irmão que vai substituir esse nosso amparo. Ele vai encontrar um irmão que vai passar a ser o nosso novo anjo da guarda. Vai estar ali ao nosso lado. Nós nunca estamos sozinhos. Isso nós temos que ter certeza da nossa vida, a certeza de que o Pai nunca nos deixa só. E ninguém, nem no céu nem na terra, fica órfão das bênçãos do Criador. Ele sabe das nossas necessidades, sabe que precisamos desse amparo e ele vai sempre encontrar um irmão de luz que vai estar presente, que vai estar sempre a postos a nos auxiliar, a nos dar o apoio para que nós possamos evoluir, crescer e estar sempre em direção à verdadeira felicidade que o Pai quer para todos nós. 495. O espírito protetor abandona às vezes o protegido quando este se mostra rebelde às suas advertências. Afasta-se quando vê que os seus conselhos são inúteis e que é mais forte a vontade do protegido em submeter-se à influência dos espíritos inferiores, mas não o abandona completamente e sempre se faz ouvir. É o homem que lhe fecha os ouvidos. Ele volta quando é chamado. Aí
já falamos que esse irmão, ele está junto de nós para nos auxiliar na nossa caminhada, para nos dar aquele amparo, para nos dar os esclarecimentos que precisamos naqueles momentos de decisões, mas temos o livre-arbítrio. E se ele vê que nós não estamos dando ouvido ao que ele quer nos passar, não é que ele se afaste, ele deixa que o nosso livre-arbítrio se faça presente. E aí vai ser a nossa escolha, não a dele. É a nossa de que não estamos dando ouvido ao que ele quer nos falar. É muito consolador pensar que temos sempre conosco esse irmão devotado que Deus sempre coloca ao lado de todos nós. Mas também temos que pensar que esse irmão, ele tem que cumprir uma lei. E essa lei, ela respeita o nosso livre-arbítrio. Então, se nós não estamos dando ouvidos ao que ele quer nos falar para nos auxiliar na nossa evolução, ele fica calado, vamos dizer assim, e espera a nossa vontade para que possamos ouvir o que ele tem a nos falar. Ele está ali para nos aconselhar, para nos sustentar, para nos ajudar. Mas ele também, ele sabe que a missão é nossa. Ele tem uma missão de nos auxiliar, mas nós temos a nossa de evoluirmos. E para isso temos o nosso livre-arbítrio, repito, e ele vai respeitar. Quando o chamamos de volta, quando chegamos à consciência de que precisamos dele e que ele está ali para nos auxiliar, automaticamente ele retorna. Ele vem de bom grado, porque ele está respeitando o amor de Deus. Ele já, por ser superior, ele tem um amor maior, que ele vai compreender a nossa limitação, a nossa pequenez, e ele retorna com todo amor. Como foi dito anteriormente, ele é como um pai, e como um pai ele vai entender que nós temos as nossas falhas e que retornamos, caímos na nossa consciência de que erramos e que precisamos dele para continuar no caminho certo. E ele volta com todo amor a nos auxiliar, a nos amparar, a nos esclarecer e nos orientar nessa caminhada que viemos para a nossa evolução, para a nossa felicidade. Bom dia a todos. Hoje, no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos estar comentando sobre o capítulo 7, itens 1 e 2. Bem-aventurados os pobres de espírito. Então, vamos começar trazendo assim, a lembrança, né, do que seriam os bem-aventurados, né, seriam aqueles entendidos não no sentido material das felicidades trazidas, das alegrias trazidas pela condição material, mas sim a felicidade que transcende a matéria, né? Transcende, é aquela que vai estar presente naquilo que é imperecível. Então, a gente poderia entender os bem-aventurados como aqueles que abandonam as ilusões do mundo para elevarem-se a Deus. E isso não está circunscrito a uma existência.
porque nós vamos ver em todas as bem-aventuranças que para muitos de nós ainda existe um trabalho a ser feito para alcançarmos essa condição de bem-aventurados, no sentido de que temos que trazer transformações para o nosso modo de ser. Então Jesus nos convida a essa transformação íntima, a essa transcendência do mundo material para as questões da vida espiritual. Então, o capítulo começa com o subtítulo O que se deve entender por pobres de espírito. Item 1. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus, capítulo 5, versículo 3. E por pobres de espírito, nós podemos entender como aqueles abatidos, contritos, aqueles que estão numa condição diferenciada. Mas a gente vai ver lá no capítulo 6 do Evangelho, o Cristo Consolador, o Espírito de Verdade nos traz no item 7, no seu início, o seguinte trecho. Sou grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Vinde a mim, pois vós que sofreis e vos achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. Então esse trecho, ele está caracterizando aqui essa condição, né, do abatimento, daquele que se encontra numa situação de sofrimento e de necessidade de amparo espiritual, que todo mundo, né, tem necessidade do amparo espiritual, mas aqueles que estão vivenciando um momento de dificuldades, de desolação, de enfermidade, esses então muitas vezes vão experimentar uma condição que vai se colocar que vai colocá-los diante de Deus de uma forma diferente. Porque quando nós passamos por dificuldades, isso pode nos levar a uma situação então de retraimento, de mergulho dentro de si mesmo, de renovação da nossa fé, de reflexão sobre isso. Então, quando no item 6 o Espírito de Verdade nos traz essas reflexões, esse convite, né? Porque na realidade é até um convite, né? Para o entendimento de que nós nunca estamos sós, porque frequentemente é nesse momento em que nós estamos abatidos, fracos, sofredores, enfermos, é que nós vamos nos dar conta de quanto o que é material, ele não nos basta, né? E nesses momentos de maior dificuldade, a gente pode estar, né? Porque nem sempre isso acontece, claro, né? Mas nós podemos estar mais abertos a essa transcendência, a essa busca, né? Pelo contato com o plano espiritual e com a nossa fé. O item 2 vai começar assim. A incredulidade zombou desta massa. Bem-aventurados os pobres de espírito, como tem zombado de muitas outras coisas que não compreende. Por pobres de espírito, Jesus não entende os baldos de inteligência, mas os humildes
tanto que diz ser para estes o reino dos céus e não para os orgulhosos. Então vamos avançar um pouco nessa compreensão que a gente começou ali no item 1, porque muitas vezes nós atribuímos a humildade à condição de penúria, de dificuldade, de enfermidade, como eu falei anteriormente. Mas a humildade como virtude, a gente vai trabalhar um pouco mais à frente, ela não está somente restrita àqueles que estão passando por um momento mais difícil. É claro que numa existência em que nós vivenciamos dificuldades que estão além da nossa possibilidade, muitas vezes, de resolução, que vão nos trazer a refletir sobre a nossa resignação, nossa submissão à vontade de Deus, nós estaremos vamos dizer assim, mais propícios a desenvolver, né, essa humildade diante daqueles fatos que vão envolvendo a nossa vida. Mas nós não podemos restringir ou compreender que o pobre de espírito, ele está relacionado, como ele diz aqui, né, aos baldos de inteligência, e nem à situação apenas das dificuldades que nos envolvem, porque sendo a humildade uma virtude, ela tem que ser um alvo, um compromisso, né, de desenvolvimento para todos nós, independente da condição em que o espírito se encontre, condição social, condição financeira, condição profissional, independente dessas questões materiais, essa virtude precisa ser desenvolvida por todos. Né, como é um alvo que a gente precisa ter, como uma virtude extremamente importante, como a gente vai encontrar em várias passagens do Evangelho. Continuando a leitura, os homens de saber e de espírito, no entender do mundo, formam geralmente tão alto conceito de si próprios e da sua superioridade, que consideram as coisas divinas como indignas de lhes merecer a atenção, concentrando sobre si mesmos os seus olhares, eles não os podem elevar até Deus. Então, nesse trecho, está sendo falado, né, sobre esse orgulho relacionado à inteligência, né? Porque muitas vezes a inteligência, ela é desenvolvida, claro que a inteligência é extremamente importante para o progresso, para trazer a renovação. Não só o progresso do ponto de vista material, mas nós vemos assim no nosso dia a dia como a inteligência, ela também vai interferir no progresso moral. Ela não só no nível individual, mas quando a gente toma conhecimento dos estudos que são realizados pelas inteligências diversas, nós também estamos trazendo para nós uma ampliação da possibilidade de reflexão, de conhecimento e de transformações, né? Mas aqui ele está dizendo da autossuficiência. O quanto que a condição da inteligência traz muitas vezes essa ideia de superioridade, esse afastamento da compreensão daquilo que é fora da matéria. Então, é necessário que a gente que se faça assim, uma reflexão sobre essa autossuficiência humana, né? Que seria necessário a gente fazer esse esvaziamento,
O que é o encher-se de si mesmo, né? Muitas vezes essa condição da inteligência, da suposta superioridade em relação aos outros, faz com que a pessoa se sinta cheia de si mesma. Então a gente precisa fazer o esvaziamento, não é? Buscar essa harmonia e esse vínculo de Deus, com Deus, entender o significado dessa inteligência. Claro, existe um esforço próprio, mas existe também uma herança, uma condição que nos é dada por Deus para essa encarnação. E quando a gente está falando da inteligência, mas se a gente for levar essa questão também para os ricos, né? Os ricos do mundo, os ricos de espírito, a gente também vai entender que há um arrastamento mais facilitado pelas questões materiais e um possível afastamento desse desenvolvimento da virtude. Porém, a gente precisa ter uma cautela nessa avaliação para que a gente também não seja preconceituoso de achar que somente aqueles que estão numa condição de dificuldades nessa encarnação, dificuldades do ponto de vista material, que estarão mais próximos da humildade. A gente precisa ter um cuidado para a gente também acabar não fazendo uma exclusão dessa possibilidade de desenvolvimento da humildade, mesmo naqueles que estão, né, voltados para a ciência, para o desenvolvimento desse progresso, desse uso da inteligência de uma forma mais ampla. Então, a questão aqui que o Evangelho traz, no meu entendimento, nós não somos nunca suficientes. Por mais que alguém se sinta muito superior em inteligência ou em condições de realizações materiais do que os outros, a gente precisa estar atento, né, às questões da ganância, da vaidade, e porque isso nos leva naturalmente ao afastamento de Deus e dessa virtude que a gente está trabalhando hoje. Bem, essa passagem, essa bem-aventurança, ela traz essa necessidade de reflexão em relação ao orgulho e à humildade. Como nós já comentamos anteriormente, no slide anterior, muitas vezes nós não identificamos essa soberba, a ganância, a vaidade, o egoísmo, a predominância do nosso interesse pessoal sobre o interesse do nosso próximo ou de uma coletividade, que são nuances do orgulho. Essas situações em que nós vivenciamos no nosso dia a dia, em que muitas vezes se estabelece até mesmo uma revolta diante das situações em que nós não podemos mudar, das situações que não acontecem como nós gostaríamos, gerando até muitas vezes o adoecimento, porque muito frequentemente queremos que tudo seja do nosso jeito, e aí não ouvimos, não nos colocamos numa condição de aprendiz, numa condição de... porque essa seria a grande, será, né, o que nós vamos levar, né, dessa encarnação, né, todo o aprendizado que nós pudermos ter, no sentido do nosso aperfeiçoamento moral. E isso, muitas vezes, essa condição de aprendiz, ela fica embaçada, né? Essa submissão à vontade de Deus também, essa entrega a Deus, aos desígnios divinos, muitas vezes fica embaçado pelo orgulho.
E a humildade, então, será o contraponto, será a superação dessa paulatina, porque como nós já comentamos antes, a virtude, ela não será adquirida numa única existência. Isso a gente precisa ter clareza. Todas as virtudes, elas serão desenvolvidas paulatinamente com o nosso amadurecimento espiritual. Mas é preciso que a gente esteja atenta a isso. É preciso que a gente esteja atenta, como nos propõe Santo Agostinho, a essa reflexão diária. O quanto eu fui orgulhoso hoje, eu tive ações de humildade, eu me voltei para mim mesmo, para identificar em que momentos eu estou extrapolando esse meu querer, essa minha necessidade de projeção, seja lá de que forma for, para que eu me torne alguém realmente servo de Cristo, realmente simples e humilde, como Cristo nos ensinou. Então, é a reflexão que é proposta a nós, né, como uma necessidade diária. Para ilustrar o que nós conversamos até agora, eu trouxe essa parábola do fariseu e publicano, onde a gente vai ter um pouquinho desse exemplo, né, entre o orgulho e a humildade. Os fariseus na época de Jesus eram aqueles que detinham, né, o conhecimento sobre o Torá e defendiam rigidamente, né, a sua condição, né, religiosa, mas tinham práticas muito mais exteriores, e Jesus teve vários encontros, né, com fariseus em que eles traziam esta soberba, né? O publicano era mal visto socialmente, porque eram os coletores, os publicanos, né, eram os coletores de impostos, e eles não eram bem vistos na sociedade. Tinham uma boa condição financeira, mas eram excluídos pelos próprios judeus, né? Não eram bem vistos. Então, nós vamos encontrar algumas passagens de Jesus com os publicanos, como o convite a Levi, né, para fazer parte do grupo dos 12, e também a passagem de Zaqueu. Então, vamos comentar um pouco sobre essa parábola. Essa parábola está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, Pedi e obtereis, qualidades da prece. Também disse esta parábola alguns que punham a sua confiança em si mesmos como justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, publicano o outro. O fariseu, conservando-se de pé, orava assim consigo: Meu Deus, rendo-vos graças por não ser como os outros homens, que mesmo são ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo o que possuo. O publicano, ao contrário, conservando-se afastado, não ousava sequer erguer os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim, que sou um pecador. Declaro-vos que este voltou para sua casa justificado e o outro não. Porquanto aquele que se eleva será rebaixado, e aquele que se humilha será elevado. Está em Lucas, capítulo 18, versículos de 9 a 14. Então aqui a gente tem um exemplo daquilo que nós conversamos anteriormente, como o fariseu se coloca aqui numa autoexaltação. A prece, na realidade, ele não se coloca em comunhão com Deus, não se coloca numa condição de louvor, de agradecimento, de pedido a Deus, né? Coloca-se numa condição de superioridade, inclusive fazendo um julgamento em relação a outras pessoas e ao publicano. O publicano, por sua vez,
ele faz essa contrição, né? Ele volta para si e pede, né, a Deus que tenha piedade dele, reconhecendo que é um pecador. Então, eu acho muito interessante essa parábola, porque ela traz isso bem claro, né, entre o orgulho e a humildade, mesmo diante do momento da prece. Num trecho do livro Pensamento e Vida, capítulo 24, que vai tratar da humildade, diz assim, que a humildade, que no fundo é reconhecimento de nossa pequenez diante do universo, né? A gente reconhecer o quanto nós ainda somos uma pequena parte importante, a gente tem que, né, que se valorizar, mas reconhecer que diante do universo não há essa necessidade, né, desse orgulho exacerbado. O ensinamento de Jesus, né, sobre a questão da humildade, que é muito significativo, é o momento do lava-pés, né? E ele diz assim, vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. João, capítulo 13, versículos 4 a 17. Antes da citação dessa passagem, fala que Jesus cingiu a toalha, quer dizer, envolveu-se com uma toalha. E isso era uma prática dos escravos da época. Então, essa simbologia desse ato, ela vai muito além, né, porque os discípulos eram aqueles que estavam ali, né, aprendendo com Jesus, e ele dá uma demonstração prática. Ele se coloca ali numa condição que naquela época era atribuída aos escravos, cingindo a toalha, lavando os pés num ato de submissão e de reconhecimento. E ele, nessa passagem, né, vai falar, né, que não há aquele que é melhor do que o outro. Todos nós precisamos ter essa prática, né, de nos colocar em condição de igualdade e de serviço, né, de servir um outro. Voltando ao livro Pensamento e Vida, Emmanuel nos traz isso também. Humildade não é servidão, é sobretudo independência, liberdade interior que nasce das profundezas do espírito, apoiando-lhe a permanente renovação para o bem. Cultivá-la é avançar para a frente sem prender-se, é projetar o melhor de si mesmo sobre os caminhos do mundo, é olvidar todo o mal e recomeçar alegremente a tarefa do amor a cada dia. E o irmão X, então, o espírito, o irmão X, né, que é Humberto Campos, vai nos trazer o seguinte: onde está a humildade, a disposição para servir fielmente a Jesus. O verdadeiro humilde, embora conheça a insuficiência própria, declara-se escravo da vontade do Senhor para atender-lhe aos sublimes desígnios, seja onde for. Então, muito significativa essa palavra, porque fala dessa condição da fidelidade a Jesus, né, reconhecimento da própria insuficiência e atender aos desígnios de Jesus. Onde nós formos, porque onde nós formos, nós podemos exercitar, né, essa humildade, podemos nos submetermos, né, a esse chamamento de Jesus para servi-lo. Dizendo que o reino dos céus é dos simples, que Jesus significar que a ninguém é concedido entrada nesse reino sem a simplicidade de coração e humildade de espírito. Que o ignorante, possuidor dessas qualidades, será preferido ao sábio que mais crê em si do que em Deus. Em todas as circunstâncias, Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que aproximam de Deus, e o orgulho
entre os vícios que dele afastam a criatura. E isso por uma razão muito natural, a de ser a humildade um ato de submissão a Deus, ao passo que o orgulho é a revolta contra ele. Mas vale, pois, que o homem, para a felicidade de seu futuro, seja pobre em espírito, conforme entende o mundo, e rico em qualidades morais. Então, esse fechamento do estudo traz a importância de nós estarmos atentos a essa simplicidade de coração, a essa humildade de espírito, para que possamos desenvolver as nossas qualidades morais e assim irmos pleiteando, alcançando essa condição do reino dos céus, que está em nós mesmos, à medida em que nós formos cada vez mais reconhecendo a importância de exemplificarmos, mas eu queria dizer outra palavra que agora está me fugindo, de nós sermos fiéis, vou usar fiéis, mas não era bem isso, sermos fiéis às leis de Deus, aos ensinamentos de Jesus, quanto mais nós iremos nos colocando em condições de sermos esses que poderão estar buscando o reino dos céus. Dentro de nós mesmos, dentro desse estado de alma resultante da harmonia e do equilíbrio íntimo. Com a nossa renovação, com a nossa reeducação, desenvolvendo a nossa capacidade de elevação, de forma que o estado de bem-aventurança se torne cada vez mais uma realidade. Mestre Jesus, nós agradecemos pela oportunidade de estarmos juntos nessa manhã, refletindo sobre o Teu Evangelho, sobre os ensinamentos dos Espíritos, porque esta é uma oportunidade especial em nossa encarnação. Que a Tua luz, Senhor, possa envolver a todos aqueles que ainda não recorrem a Ti, que ainda não reconhecem o quanto poderiam ter de ajuda se simplesmente direcionassem um pensamento, uma vibração, uma esperança a Deus, a Jesus, ao anjo guardião, enfim, de acordo com a sua fé. Quantos benefícios teríamos se essa crença de que a ajuda nunca nos falta estivesse sempre presente na nossa vida. Que a Tua luz, Senhor, ampare a todos nós, mas muito além, a todos aqueles que estejam sofrendo, que estejam passando dificuldades de qualquer ordem, que eles possam, Senhor, se sentirem abençoados, amparados, e que isso os fortaleça para os enfrentamentos necessários. Agradecemos pela oportunidade de termos essa casa espírita, as pessoas que, mesmo não estando fisicamente próximas, mas que sabemos que estão presentes em nossas vidas, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. Agradecemos por tudo que temos recebido, Senhor, por todas as oportunidades que vivenciamos a cada dia. Que a Tua luz se faça sempre presente. Graças a Deus. Obrigada a todos, uma boa semana, um bom e feliz domingo.